Hoje pensei em fazer um vídeo diferente, com recurso a desenho, e vou falar de um tema que, ao meu ver, é bastante interessante. Milagres. Primeiro de tudo, o que são milagres? Bem, na minha opinião, um milagre é um evento que ocorre sem que exista uma explicação lógica ou científica. No caso de existir uma explicação, mesmo que ela não seja conhecida, então não estamos a falar de milagres, mas sim de simples causa e efeito. O exemplo pura e simplesmente científico e simples. Bem, vou dar alguns exemplos em que a palavra milagre é utilizada e explicar porque é que muitas vezes, ou melhor, sempre, é mal utilizada. Vamos imaginar que um crente A tem muitas dores de costas. Ele pede ao seu Deus, por meio de oração, que lhe tire as dores de costas. E as dores de costas desaparecem. Considera-se um milagre? Pela parte da pessoa que teve dores de costas, sim, é um milagre, é um apoio de Deus, se quisermos. Mas será que é mesmo? Agora pegamos num outro exemplo. Um outro crente ou não crente, tanto faz. B. Tem muitas dores de costas. Ele vai ao médico. E o médico receta-lhe um placebo. Para quem não sabe, um placebo é um comprimido que não faz absolutamente nada. Não passa de farinha no formato de um comprimido. No entanto, apesar do comprimido não fazer nada, a pessoa B também fica sem dores de costas. E neste caso, considera-se um milagre? Claro que não. Seguindo este raciocínio, rezar e ficar curado não pode ser considerado um milagre. Ainda não existe uma opinião consensual da razão pela qual os placebos funcionam. Alguns dizem que se trata de autocura, outros dizem que o problema na verdade não existe e que é psicológico e que fingir que se dá uma cura vai de facto resolver o problema, porque o problema não existe. Como já disse, os milagres são eventos que não têm uma explicação lógica. E repito, se existir uma explicação lógica, mesmo que nós não a conhecemos, então não é um milagre. Isto significa que o milagre não segue a lógica, desafia e vai contra ela. O problema é que é impossível quebrar a lógica. Daí que os milagres sejam também impossíveis. Vou dar um exemplo. Aqui está um desenho de um quadrado. Eu desenhei o quadrado com linhas retas. É possível desenhar um quadrado com linhas curvas? A resposta é bastante simples. Não! É impossível desenhar um quadrado com linhas curvas, porque é ilógico. Visto desta forma, é fácil compreender que é impossível quebrar a lógica. Este exemplo pode ser comparado com qualquer outra coisa que queiram. Eu vou dar dois exemplos. O nascimento de Jesus pode ser o primeiro exemplo. É possível, por causas naturais e sem problemas no útero da mulher, é possível que seja fecundado um bebê sem o esperma de um pai? Não, tal como não é possível desenhar um quadrado com linhas curvas. Outro exemplo foi o milagre reconhecido pela Igreja Católica que se diz ter acontecido em Fátima, Leiria, Portugal. Em 1917, 70 mil pessoas dizem ter visto o Sol a mexer-se no céu como se estivesse a dançar. É bastante estranho que ninguém fora de Fátima tivesse presenciado o acontecimento, que devia ter sido visto por um mundo inteiro. Mais estranho ainda é pensar que uma vez que a Terra gira à volta do Sol, a única coisa que poderia ter acontecido era a gravidade ter ficado instável durante esse tempo, contrariando a lógica, pois para além da gravidade não ficar pura e simplesmente instável, o planeta nunca voltaria à sua posição original onde ficou. Mais uma vez, a lógica deixou de funcionar. E como ela não pode deixar de funcionar, este evento é considerado falso. Por último, alguns consideram milagre quando, por exemplo, um bebê cai de um prédio e sobrevive, mas ignoram completamente o facto de que isso são casos raros e que na maior parte das vezes em que os bebés caem de prédios, não sobrevivem. Será que Deus gosta mais de uns bebés que outros? Bem, é tudo por hoje. Espero que fiquem bem, subscrevam. Eu sou o Ateísta, obrigado por assistirem. Tchau.